Olá, pessoal. Boa tarde. Pessoal, vamos aguardar aí até 2h05, 14h05 para a gente iniciar, ver se vai entrar mais gente. Quando der 14h05 a gente inicia o nosso Tech Day. Não. Vai ter que admitir. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que a gente já pode começar aí, porque vocês já entraram no horário, né? Só que for entrando a gente admite. Mas, primeiramente, prazer em estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Isabela, sou técnico account manager aqui da Deserve. E a gente está com esse projeto aí, dos Tech Days, que ocorrem quinzenalmente, tá bom? Então, cada 15 dias, toda quarta-feira, a gente traz alguma solução aqui para apresentar para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a proteção do endpoint da Sophos, o EDR. E para a gente começar, eu quero trazer essa discussão para um nível um pouco mais estratégico, assim podemos dizer, né? Ah, a gente sabe que hoje a segurança digital não é mais um tema apenas técnico, né? É um tema que também envolve governança corporativa. Então, quando ocorre ali um incidente, o que está em jogo não é apenas o dispositivo, né, o computador, o notebook, o servidor infectado, né? A gente sabe que tem em jogo a continuidade operacional, a exposição regulatória, responsabilidade legal, a confiança do cliente, né, e o valor de marca. E a diferença entre o incidente controlado e a crise institucional ali está na capacidade de respostas no primeiro minuto do incidente.
Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa maturidade de resposta, tá bom? E não apenas de tecnologia. Então, caso você tenha alguma dúvida, podem levantar a mão, que a gente abre aqui para discussão. No final vai ter um pouco ali de um período para perguntas e respostas, mas podem me interromper também, tá bom? A gente está aqui para discutir, trocar ideias. Bom, e para a gente começar, a gente pode falar que o momento mais crítico de um incidente não é quando ele começa, tá bom? É quando a empresa percebe que algo aconteceu, né? O alerta surge. Mas, geralmente, o alerta ele não traz nenhum tipo de contexto. E é nesse momento que surgem ali 3 perguntas inevitáveis que geralmente a liderança da empresa faz para nós, né? Nós estamos expostos? Isso afetou clientes ou dados sensíveis? Precisamos nos comunicar isso a alguém? Então, se a organização não consegue responder com clareza, em poucas horas, o risco ele pode sim se multiplicar. Porque, as incertezas, né, se a gente não tiver a certeza da resposta, as incertezas, elas geram ali decisões precipitadas que talvez não sejam a melhor via de seguimento. E essas decisões precipitadas em cenários de crise podem custar um pouco caras. Tá bom? E quais são os desafios ali pós o incidente? Bom, o maior custo do incidente, ele raramente é técnico, ele pode ser, mas nem sempre é. Então, ele se manifesta ali em camadas, tá? Então, quando a gente fala de operacional, a gente traz ali a paralisação de atividades. Quando a gente entra ali na parte financeira, a gente traz horas improdutivas, contratação emergencial, podendo trazer até multas também. Quando entra na camada jurídica, a gente traz ali exposição à LGPD. Quando fala em reputacional, a perda de confiança ali, né, do cliente, porque os dados dele foram vazados, né? E estratégica, a distração ali da liderança em relação ao incidente. E tudo isso acaba sendo agravado ali quando a empresa precisa descobrir o que aconteceu, né? E de forma manual. Então, aí vai um processo de reconstruir logs de espécies, entrevistar usuários, cruzar sistemas, e isso acaba não sendo uma gestão estruturada e nem a maneira mais proativa e fácil de seguir quando acontece um incidente. Por quê? Porque esse é um tipo de reação improvisada. Então, as empresas maduras, elas reduzem o improviso e fazem toda essa estruturação de capacidade de respostas, né, automatizadas ali perante aquele incidente. E é onde a gente entra com o EDR, é onde a gente aprofunda essa ideia. Então, quando a gente fala em inteligência operacional, a gente está falando basicamente da capacidade de observar continuamente o ambiente, identificar desvios de comportamento que possam vir a acontecer, fazer a correlação ali de eventos, né? Transformar aqueles dados em contexto e também permitir decisões rápidas com base em evidências. Vai decidir nada ali de forma rápida, sem que tenha assim, uma evidência do que aconteceu. Então, o EDR ele entra justamente aí, porque ele registra continuamente o que acontece nos endpoints, né? Sejam estações, servidores, dispositivos. E o grande diferencial não é a questão do volume de dados que a gente está falando, é a questão da correlação, né, desses dados. Então, aqui está um ponto muito importante, né? Porque as empresas normalmente têm dados. Todo mundo aqui trabalha com dados. O que a gente não tem é uma narrativa estruturada para momento de crise, né? Então, sem essa correlação que a gente traz, a gente tem logs isolados, a gente tem alertas desconectados que não conversam, times técnicos discutindo hipóteses
para reagir àquela ameaça, e também a diretoria aguardando as respostas, né? E aí, com a correlação, a gente consegue ter essa sequência clara de eventos. Então, os jogos, eles não se tornam isolados, a gente consegue ter visibilidade de tudo que aconteceu desde o início até o que se tornou, né? A identificação da origem, como visão de propagação dessa, ah, dessa, desse problema, né? E delimitação de impacto. Então, o EDR ele acaba transformando esses eventos isolados em uma narrativa mais estruturada, que muda completamente a dinâmica de governança em um momento crítico de ataque, né? Então, o que que isso significa, né, para a liderança da empresa? A clareza, porque a gente vai saber o que realmente aconteceu, a evidência que traz para a gente uma base de decisões estratégicas, que a gente tem a evidência, a gente tem a clareza do que aconteceu. A capacidade de decisão baseada em fatos, não em suposição, então a gente não vai ter nenhum tipo de reação ali emergente, né? E, no caso de em crises digitais, existe ali uma enorme, podemos dizer, assimetria de informação entre a área técnica e a alta gestão. E o EDR também reduz essa assimetria. Então, ele permite que a liderança também tenha a visibilidade objetiva e não apenas os relatos técnicos complexos, que talvez faria mais sentido, que, né, faz mais sentido ali para o time técnico. E aí, quando a gente reduz essa assimetria de informação, a gente também reduz ali o risco decisório na hora de agir perante a uma situação emergente, tá bom, pessoal? Bom, e agora aprofundando um pouco essa ideia, quando a gente fala em inteligência operacional, a gente está falando da capacidade de também observar continuamente o ambiente, né? E identificar qualquer tipo de desvio de comportamento, fazer toda a parte de correlacionamento de eventos, ah, e permitir também decisões rápidas com base nessas evidências, tá bom? E aqui a gente traz um pouco da diferença do antivírus e do EDR. Então, basicamente, o antivírus, ele traz a prevenção, ele traz assinaturas, bloqueios proativos, porém, ele não traz essa parte de investigação, o histórico, a contenção e a remediação, que é o que o EDR faz a mais, né, que o antivírus. Então, em resumo, o antivírus, ele protege, de fato ele protege. Hoje é a proteção mais básica que a gente tem para a nossa empresa, né? Ele protege. Mas diferente, o EDR, ele explica e ele já resolve o problema. Além de impedir, né, de que aconteça, mas caso venha acontecer, ele explica todo o contexto do incidente. Bom, e como o Sophos EDR ele funciona? É, o Sophos EDR ele realiza ali a coleta contínua de telemetria. Então, isso significa que ele observa ali em tempo real tudo o que acontece no ambiente. Então, por exemplo, quais processos que estão sendo executados, quais arquivos estão sendo manipulados, quais conexões externas também estão sendo estabelecidas, quais usuários estão interagindo com o sistema, mas esse valor não está apenas em monitorar, né? É, está em monitorar, mas monitorar de forma persistente e estruturada, né? Então, sem a coleta contínua, a empresa geralmente depende ali de fotografia, né? E com a coleta contínua, ela passa ali a ter um filme, podemos assim dizer. Então, quando ocorre um incidente, quem tem esse filme todo acaba entendendo a história, o que aconteceu. E aí, quem tem apenas ali a fotografia, tenta adivinhar o que aconteceu antes e depois. Então, conectando isso ao risco, o
ataques modernos, eles não são explosivos, né? Hoje a gente não tem ataque que a gente consegue ver de cara, né? Eles estão cada vez mais silenciosos. Então, muitas das vezes os ataques eles podem começar ali a partir de uma credencial válida, com acesso aparentemente normal, agindo ali de uma forma sem que a gente perceba. Então, se a gente não tiver a telemetria contínua, esse comportamento ele pode sim passar despercebido, tá bom? E o sopro EDR, ele não apenas observa, ele também registra, como a gente traz aqui no slide. Então, esse registro, ele acaba sendo um registro estruturado e preservado para investigação futura também. Então, isso cria ali algo extremamente valioso, que é a memória digital corporativa. E a gente vai e leva isso para a governança. Por quê? Porque em um cenário de incidente, as perguntas críticas sempre são: e quando começou? Quem executou? O que foi afetado? Quanto tempo levou para que esse ataque fosse detectado? E aí não acaba se gerando um histórico não confiável, né? É, porque essas respostas elas acabam sendo estimativas, né? Então, não tem como ter tanta confiança porque nada é verídico, são apenas estimativas. E com o sopro ZDR, essas respostas elas viram sim evidências. Então, em cenários regulatórios, como por exemplo LGPD, essa é uma diferença que acaba sendo determinante, tá bom, pessoal? Por quê? Porque a organização ela pode precisar, em caso ali de enfim, comprovar a diligência, né? Então, a diligência, ela deve ser comprovada com o histórico estruturado. Então, vem essa redução de exposição regulatória, você também tem uma base para auditoria, defesa institucional em caso de questionamento. Então, aqui a gente vê que a gente sai totalmente do que tecnológico e já entra mais para a parte, sim, de governança. Então, a gente vê que a solução, ela ajuda em outros pilares também. E, por fim, aqui o contexto, né, que é o diferencial real. É um dos pontos mais importantes, eu diria que é o mais importante, porque apenas coletar dados não é só o diferencial. Coletar dados por coletar, né? Registrar dados por registrar também não é diferencial. O verdadeiro valor, ele está no contexto. Então, o topo DDR, ele correlaciona esses eventos que acontecem automaticamente. Então, ele conecta ali qual processo iniciou o outro, qual usuário estava envolvido, qual conexão foi aberta ali em seguida, qual máquina recebeu aquela comunicação. Então, sem contexto, a gente tem milhares de eventos isolados. Com contexto, a gente tem ali uma narrativa mais estruturada em relação ao ataque. E aí, o sopro ZDR, ele acaba transformando o ruído técnico ali em inteligência acionável. E, então, em momentos de crise, o maior risco acaba sendo ali a falta de clareza, porque é difícil, se a gente não tem soluções que nos apoiem, é difícil. Então, o contexto, ele reduz essa incerteza. E reduzir essa incerteza significa ali que a gente pode decidir mais rápido, decidir com mais segurança, evitar ali reações exageradas para aquele cenário e evitar também subestimação do problema, achar que é algo pequeno, quando na verdade é muito maior do que a gente imagina, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala do sopro DDR, ele funciona por meio de coleta, de registro e contexto, a gente acaba falando de algo maior também. A gente fala em transformar a segurança em capacidade estruturada de resposta. Então, não é apenas tecnologia, tá bom, pessoal? É controle operacional, é governança, é redução de risco decisório, e isso é o que diferencia as empresas que reagem no escuro daquelas que respondem com mais clareza aos incidentes que ocorrem.
Dando continuidade, esse slide aqui, ele traz algo fundamental, né? Ele mostra que o Sophos EDR, ele não atua somente em um único ponto. Ele acompanha toda a jornada do incidente, desde o primeiro sinal aqui que a gente tem como alerta, até a identificação da causa raiz do problema. Então, essa jornada é o que define ali a maturidade de resposta que você vai ter no teu ambiente. Então, o alerta aqui, que é o nosso ponto de partida, é um momento aí que a gente descobre, né, que algo pode estar fora do padrão. Mas existe uma diferença crítica entre ferramentas comuns e os Sophos EDR. Muitas soluções, pessoal, ela gera alertas ali já com, isolados, né? De forma isolada. Já o Sophos EDR, ele gera esses alertas contextualizados. Então, o que isso significa? Significa que o alerta, ele não vem apenas como uma atividade suspeita detectada, tá bom? Ele traz todos os indícios de qual processo iniciou, qual usuário estava envolvido, qual comportamento foi considerado anônimo, que acaba reduzindo drasticamente o tempo de entendimento inicial. Então, em termos estratégicos, isso reduz o tempo entre detecção e compreensão. E é esse intervalo que a gente vai reduzir, mas que em outras soluções não acaba não sendo reduzido, que o risco cresce ali exponencialmente, tá bom? E a gente vem aqui para o segundo momento, que o Sophos EDR, ele constrói automaticamente aí essa sequência de eventos correlacionados. Então, não é necessário que a gente construa nada manualmente. Ele traz o evento inicial, o que foi executado em seguida, quais conexões foram abertas, se houve qualquer tipo de movimentação lateral, e isso acaba transformando a investigação ali em uma análise mais estruturada. E isso, em uma situação real de crise, né, a diferença entre a construção manual e reconstrução automatizada pode sim significar horas, tá bom? Até mesmo dias de exposição adicional. Então, é um tempo de investigação, de reconstrução, que você continua ali vulnerável, né? Você continua exposto. E quanto mais tempo a empresa demora para entender e arrumar o que aconteceu, né, maior ali é o custo potencial, né, pode vir a, a prejudicar. Indo para a terceira parte aqui, o Sophos, ele permite também aprofundar a investigação a partir da linha do tempo, tá bom? Então, é possível que a gente expanda eventos, analise os detalhes específicos, verifique o comportamento ali de processos e conexão, mas aqui está o grande diferencial. A coleta, ela não é uma coleta genérica, tá? Ela é direcionada ali pelo melhor contexto do incidente. Então, em vez de analisar todo o ambiente às cegas, a investigação ela é guiada. E isso aumenta ali a eficiência, reduz o ruído e acelera também ali na parte de tomada de decisão, que a gente trouxe anteriormente. E o que isso significa? Isso significa que menos horas de análise, menos desgaste operacional e menor custo indireto de investigação. E por último aqui, a gente traz a identificação, né? Então, identificar o processo inicial é o momento mais crítico ali da investigação, porque é aqui que a gente determina, né, se, por exemplo, qual foi o tipo de ataque, se foi phishing, se foi exploração de vulnerabilidade, se foi uso indevido de credencial, se houve alguma falha interna. Então, se não conseguir ter essa identificação da origem, a gente vai tratar, vai lidar ali somente com os sintomas daquilo, né? Então, com essa identificação da causa raiz, a gente consegue eliminar o problema estrutural como um todo. Então, o Sophos EDR, ele facilita essa identificação ao correlacionar automaticamente os eventos anteriores.
Então, ele mostra, ele traz a cadeia completa. E isso reduz o risco de recorrência, tá bom? Então, pessoal, o Sofos EDR, ele não é apenas uma ferramenta de alerta, que isso fique bem claro, né? É uma plataforma de investigação estruturada. Então, ela permite que a gente detecte ali rapidamente, que a gente entenda profundamente, que a gente identifique a causa raiz, né? E reduza ali qualquer tipo de impacto futuro. Então, empresas que apenas detectam, elas vivem ali em um modo mais reativo. Agora, as empresas que investigam com a estrutura operam ali com mais maturidade. E, querendo ou não, a maturidade e segurança ali é um diferencial competitivo, né? Então, eu deixo até uma pergunta aqui para vocês. Hoje, né, se acontece de surgir um alerta na empresa, vocês têm apenas um aviso ou vocês têm uma jornada estruturada ali até a causa raiz? Fica aí como pergunta para vocês. Bom, aqui falando um pouco sobre busca por atividades suspeitas, né? Então, o poder ali investigativo dos sofos ADR. Até agora a gente falou, pessoal, de detectar e reconstruir. Agora a gente entra aqui em algo que é muito mais estratégico, que é a capacidade de investigar ativamente o ambiente. Bom, porque quando a gente fala de maturidade e insegurança, não é apenas responder quando algo acontece, é ter capacidade de questionar o ambiente antes que o problema escale. A gente traz aqui consultas por comando. Muitos ataques modernos, eles não utilizam ali mais malwares tradicionais, né? Eles utilizam ali comandos legítimos do próprio sistema. Então, ele utiliza ferramentas nativas, scripts administrativos. O que muda é o contexto de uso. Então, o Sophos EDR, ele permite que a gente consulte diretamente se determinado comando foi executado, em quais máquinas ele foi, por qual usuário, em qual horário, e todos esses dados permitem com que a gente identifique padrões fora do comportamento normal, porque a ferramenta ela trabalha ali com inteligência artificial, machine learning, então ela está sempre acompanhando o comportamento perante o comportamento do usuário, e se ela vê alguma coisa, qualquer coisa fora do comum, que muitas das vezes pode até ser legítima, ela vai identificar como comportamento anômalo. Então, tem toda essa parte de machine learning que a máquina trabalha. E isso, em termos estratégicos, significa que a empresa, ela pode investigar hipóteses. Então, ela não precisa esperar um alerta ali automático. Ela pode agir, né, preventivamente diante de qualquer suspeita. Então, vamos imaginar ali que surge a informação de que um determinado tipo de comando está sendo ali explorado globalmente. Então, com o Sophos EDR, é possível que a gente pergunte para o ambiente, né? Isso já aconteceu aqui? Então, isso é a inteligência operacional do Sophos EDR. E quando a gente desce aqui um pouco, a gente fala de processos, né? O rastreio de origem e cadeia. Então, todo ataque, ele começa com um processo. Então, um arquivo que executa, um script que roda, um serviço que inicia. E o Sophos EDR, ele permite visualizar a cadeia completa de execução. Então, qual processo iniciou o outro? Qual processo abriu conexão externa? Qual processo que criou arquivos adicionais? E isso ajuda muito a revelar a intenção. Por quê? Porque um processo isolado, ele pode parecer legítimo, mas quando a gente analisa dentro de uma cadeia ali de comportamento, né, de comando, o comportamento ele se torna claro. E isso reduz ali o risco de decisões equivocadas, né? E permite que a gente diferencie
falso positivo, erro operacional, ataque real, e essa capacidade evita ali qualquer tipo de paralisação desnecessária. Pessoal. E aqui a gente fala um pouco sobre arquivos e conexões, né? Detecta exfiltrações e C2. Então, maior risco corporativo do incidente é justamente aí a exfiltração de dados. Por quê? Porque a partir do momento que os dados saem da nossa organização, o impacto ele deixa de ser somente interno, né? Ele passa ali a ser regulatório e reputacional. Então, o Sophos ele permite com que analise aí quais conexões externas foram abertas e para quais destinos, se houve alguma transferência anônima de arquivo, o que acaba ajudando ele a identificar, né, as tentativas de comunicação com os servidores de comando e controle, né, que são chamados C2, que a gente traz aqui. Então, em outras palavras, ele ajuda a responder a pergunta mais crítica. Os dados saíram da empresa? A solução também indica se teve algum tipo de vazamento externo. E essa pergunta, ela faz com que mude completamente ali a gestão do incidente, porque se houve vazamento externo, o risco é muito maior, a gente precisa ter outro tipo de comportamento ali para gerir esse incidente. Então, esse slide aqui, ele mostra que o EDR, ele não é apenas uma ferramenta que reage, tá bom, pessoal? Ele permite que a empresa investigue o próprio ambiente de forma estruturada. Isso acaba transformando ali a segurança em capacidade analítica. E as empresas sem capacidade ali de busca ativa dependem exclusivamente de alertas automáticos. E as empresas que têm uma solução de EDR, plano, obviamente, do seu EDR, podem fazer as perguntas ao ambiente, né? E que pode também fazer perguntas, acaba tendo mais controle. Então, a maturidade em segurança, pessoal, ela começa quando a empresa ela deixa de esperar o problema e passa a investigar o ambiente de forma mais proativa. E é exatamente isso o Sophos EDR entrega, né? É exatamente essa capacidade. Então, fica aí novamente como pergunta. Hoje vocês conseguem investigar um ambiente sob demanda? Ou vocês dependem apenas do que o sistema que vocês têm hoje decide alertar? Fica aí como pergunta também. Bom, e aqui a gente entra um pouco na parte de resposta ao incidente. A gente sabe que detectar é muito importante, né? Mas o que realmente reduz ali o impacto é a resposta. Então, a gente traz aqui o isolamento. O Focus EDR, ele permite isolar imediatamente o endpoint da rede. Então, isso impede qualquer tipo de propagação. Então, isso reduz ali o raio de impacto. Aconteceu de um endpoint ser infectado, remove, pronto, tem risco disso ser transmitido para outros dispositivos. A gente também tem a remoção. Então, o Sophos ADR ele também permite encerrar processos maliciosos e remover artefatos remotamente. Então, não depende de nenhum tipo de intervenção manual demorada, o que também reduz ali no risco de tempo de exposição. A gente também tem a remediação. Então, depois da contenção, o foco ali, de fato, é restaurar a integridade, né? Então, faz essa identificação da causa raiz e corrige. E isso evita com que tenha recorrência, né, desse tipo de problema. Também temos a documentação. Então, tudo fica registrado. Então, o que aconteceu, qual foi o impacto, quais ações foram tomadas, e isso é fundamental ali para a parte de auditoria, compliance e prestação de contas ali à liderança. Então, a gente também tem geralmente relatórios, né, do que aconteceu em todos os passos. Então, o valor do Sophos EDR aqui fica mais claro, né, porque a gente traz o valor de resposta rápida, contenção estruturada e o processo todo documentado.
Então, a segurança ela deixa de ser ali uma reação improvisada e passa a ser também resposta controlada, tá bom, pessoal? Bom, depois disso tudo que vimos, né, que a gente falou um pouco sobre coleta, correlação, investigação e resposta, o que isso significa, né, na prática para as organizações. Então, o SOPUS EDR, ele reduz a dependência ali de especialistas altamente técnicos, que ele organiza as informações de forma estruturada, tá bom? Então, isso gera menor custo operacional, maior autonomia da equipe, menor risco de depender de uma única pessoa-chave ali para lidar com a ferramenta, tá bom? E o menor tempo de resposta e impacto operacional. Então, tempo é o principal fator de custo em incidente, pessoal. Então, quanto mais rápido se entende e contém, menor é o impacto. E o EDR, ele reduz ali justamente o tempo entre o alerta e a decisão. Outro benefício muito bom é o controle e visibilidade centralizada. Então, a liderança ela passa a ter visão consolidada do ambiente. Vocês não vão depender de múltiplas ferramentas ou relatórios fragmentados, o que acaba também aumentando a governança e a facilidade, né, de operar ali a solução. Isso tudo ocorre através do Sophos Center, que é a plataforma unificada da Sophos, tá bom? Que é em nuvem. E além do EDR, que fica no Sophos Center, para quem não conhece o Sophos, todas as soluções do Sophos trabalham de maneira conjunta. Então, se vocês tiverem outra solução, seja Firewall, seja um MDR, um ZTNA, ela vai estar ali dentro do Sophos Center, o que traz essa visão unificada e trabalhando de forma em conjunta com o Sophos EDR. Inclusive, quando se tem mais de uma solução da Sophos, se acontece algum tipo de ataque no Firewall, por exemplo, ele já comunica para o EDR e o EDR já impede com que essa tentativa ou esse ataque chegue ali até os dispositivos. Então, as soluções elas trabalham ali de forma conjunta. E a gente também tem ali decisões rápidas com contexto completo. Então, a segurança ela também deixa de ser baseada em suposição e ela passa a ser baseada em evidência, que é algo que a gente falou muito hoje aqui. E decisões baseadas em evidências reduzem ali o risco estratégico. Então, pessoal, o Sophos EDR, ele não entrega ali apenas a parte de proteção, né? Ele entrega também previsibilidade previsibilidade é um dos ativos mais valiosos para as organizações hoje, tá bom? Bom, e falando um pouco sobre como o Sophos EDR se posiciona no mercado. Aqui a gente traz as avaliações do MIT-ATT&CK, tá bom? Que a gente sabe que estão entre os testes ali independentes de seguranças mais respeitados do mundo. O que eles fazem? Eles simulam ataques reais, usando ali as mesmas técnicas que grupos de ransomware utilizam no dia a dia, tá bom? E a Sophos, ela participa ali ativamente dessas avaliações ao lado dos principais parceiros de fabricantes de segurança do mercado. Então, traz a Palo Alto, Trend Micro, e no último teste de 2024, a Sophos ela teve um desempenho de destaque, mostrando alta capacidade de detecção, visibilidade dos ataques e resposta às ameaças. Isso é muito importante porque não é só um teste teórico, tá, pessoal? É uma validação prática feita ali por uma entidade ali que é independente, usando cenários reais de ataque. Então, na prática, mostra, né, e traz para a gente que a proteção das sopas, ela não é só uma promessa comercial, né? Ela é comprovada em laboratório, né? Contra as técnicas que são utilizadas por atacantes de verdade. Então, que já é um ponto positivo muito forte. Outro reconhecimento muito forte é o reconhecimento pelo Gartner, né? Então, em 2025, né, no ano passado, pelo 16º ano consecutivo, a Sophos ela foi reconhecida pelo Gartner como líder no quadrante mágico da categoria de EPP, né, Endpoint Protection Platform,
Então, esse reconhecimento ele é importante porque não é uma avaliação baseada em marketing, né? O Gartner, ele analisa critérios também como capacidade de execução, qualidade da tecnologia, inovação e também traz a visão estratégica do fabricante. Então, quando a Sophos ela aparece como líder pela 10ª vez, né, 16 relatórios seguidos, consecutivos, isso também mostra consistência. Então, não é um bom resultado que é somente pontual, né? É um histórico sólido ali de entrega da solução. Então, isso dá mais segurança para a gente escolher uma solução que já foi ali validada repetidamente, né, por uma das consultorias mais respeitadas do mundo, que é o Gartner, né? Então, não é só eu quem estou falando isso, não é só a Sophos, né? É o mercado independente confirmando que ela está entre as melhores do mundo em proteção de endpoint, né? E a gente vê que quem traz aqui é bom a CrowdStrike, a Microsoft, SentinelOne, Palo Alto, tá muito bom também. E por último aqui, o script de reconhecimento no G2, né? Então, quando a gente olha para o G2, o resultado ele também é forte. A Sophos, ela sai líder em 4 categorias, tá bom, pessoal? Para líder em 5. Então, além dos reconhecimentos dos analistas e dos relatórios técnicos, a Sophos ela também se destaca em uma das maiores plataformas de avaliação de software do mundo, baseada na experiência real dos usuários. Então, também reforço que a Sophos, ela não é líder só em um pilar específico, tá bom? Que, no caso, a gente está falando aqui de endpoint, mas em vários aspectos ali de segurança, como o endpoint que a gente trouxe, detecções e respostas e proteção de rede também. Então, é mais uma validação independente de que a plataforma, ela entrega ali o valor de ponta a ponta, né? E não apenas em um produto ali isolado. E para a gente concluir aqui, pessoal, a gente sabe que a maturidade de uma organização, ela não é medida pela ausência de incidentes, né? É medida pela capacidade de responder com controle sobre eles. Então, a pergunta que eu deixo de reflexão para a gente é: se hoje ocorrer um incidente crítico, a sua empresa, ela tem evidência estruturada suficiente para responder ao conselho em 2 horas? E se a resposta não for clara, a gente sabe que existe ali uma oportunidade real de evolução dentro do cenário. E é exatamente nesse ponto que a DSERV pode apoiar vocês, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Vou deixar aberto aqui para perguntas e respostas. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algum ponto que queira colocar, algo para colaborar? Podem ficar à vontade. Bom, aqui não chegou nada de pergunta, mas de qualquer maneira, fico à disposição. Aqui estão alguns dos meus contatos no LinkedIn, se vocês quiserem estar olhando lá, a gente também sempre posta muita coisa em relação aos sopros, tá bom? E a nossa proposta aqui da DCEV não é simplesmente implantar uma ferramenta, tá bom, pessoal? É avaliar ali, junto com vocês o nível atual de maturidade da empresa, de resposta a incidentes, tá bom? Isso a gente pode começar ali com o diagnóstico de capacidade de resposta, uma simulação ali executiva de cenário real, e até mesmo uma avaliação ali do ambiente atual, né? Porque a gente sabe que a segurança estratégica, ela não começa com a tecnologia, né? Ela começa ali com a consciência de risco. Então, vocês podem contar com a DSERV para o que vocês precisarem nesse sentido, que a gente está aqui para apoiá-los, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Muito obrigada. Agradeço aqui a presença de todos. Fiquem ligados que daqui 15 dias a gente tem mais um webinar para dar continuidade nos assuntos. Obrigada, pessoal.